Descobrir não é apenas caminhar no desconhecido. Perscrutar os anseios e os dramas de quem vive à nossa volta, penetrar fundamente os problemas de uma atividade ou de uma região, são também admiráveis e temerosas façanhas de descobridor. O intelectual lançado na aventura palpitante de revelar gentes e tragédias corre todos os perigos dos desbravadores de caminhos. Quase sempre se atribuem à fantasia inventiva as chagas e mazelas humanas tão dolorosamente reais. Com injustiça, culpa-se o escritor de trazer ao conhecimento geral pesadelos considerados inexistentes antes de revelados à multidão. O artista que modela a sua obra, respeitando a verdade no anseio de beleza, terá sempre de vencer os redemoinhos da incompreensão. Alves Redol é uma das mais vigorosas personalidades na nossa literatura verdadeiramente atual. É com o escritor Alves Redol que vamos ter hoje o gosto de conversar. O seu nome é só Alves Redol? Não, sou António Alves Redol. Costuma festejar o seu aniversário? Sim, costumo. Vou a Vila Franca sempre, à casa do meu pai. Minha mãe faz anos um dia antes de mim. Costumamos almoçar e no dia seguinte eu vou a Vila Franca jantar com eles. Almoço com o meu filho e janto com os meus pais. Portanto, conjugam-se quase as festas, não é? Quase as festas. Qual é a data? 29 de dezembro de 1911 foi quando nasci. Não diz isso com dificuldade, não? Não, nenhuma dificuldade. Onde nasceu? Nasci em Vila Franca de Xira. Somos, portanto, quase vizinhos, Quase não é? vizinhos. Perde-se muitas vezes nas recordações da infância? Sim, bastante. Tenho até um projeto, um dia, quando for mais velho, se lá chegar, de fazer um livro sobre a minha infância. Julgo que tenho alguns aspectos que podem ter interesse Com certeza. E até que podem explicar um pouco da minha obra. Recorda-se de alguém que tenha preenchido vivamente a sua imaginação de criança? Sim, recordo-me perfeitamente. O meu avô, materno principalmente, que me deixou sempre uma grande saudade, era realmente um grande amigo meu. Lembro-me que me deu um dos grandes deslumbramentos da minha infância. Ele era ferreiro, era de Bucelas, tinha vindo ali para o Ribatejo, porque naturalmente tinha uma família grande, eram 7 filhos, ele e a minha avó, camponesa, e naturalmente que pensou que ali na borda d'água ele teria um mercado mais vasto para a sua pequena indústria, para o seu trabalho, que fazia com os filhos. Naturalmente tive um deslumbramento, porque ele me levava com ele para a forja, de assistir àquele trabalho belo para mim, e ao mesmo tempo empolgante do meu avô e dos meus tios a trabalharem. Mas um dia ele deu-me uma grande alegria. Foi convidar-me para eu ir com ele a Bucelas levar uma carroça com ferraduras. Fomos numa carrocinha que ele tinha com uma velha égua a puxar por aquela estrada de Lisboa, de Vila Franca, a Alverca, e depois enfiámos pelo Cabeça Rosa, que é aquela subida que você conhece tão bem. Parece que nunca mais teve de ter fim, principalmente quando nos deslocamos por aquele processo tão pachorrento como era daquela velha égua a puxar por ali acima. Quando chegámos a certa altura, ao alto da ladeira, o meu avô parou a carroça e disse-me: olha para trás. E eu, que tinha visto sempre o mundo de cima das minhas pernas, que eram curtas naquele tempo ao colo de alguém, fiquei pasmado. Realmente o homem para mim, a partir daquele dia, teve outra medida, porque me vi lá de cima a dominar o Tejo, que me deslumbrou, as Lesírias, as terras ribeirinhas. E lá ao longe, muito ao longe, o meu avô apontou-me: olha, Lisboa. Eu realmente nunca tinha ido a Lisboa e ouvia falar tanto disso, não é? Vista ali de cima, Lisboa parecia-me tão bela como o Tejo, que na verdade fiquei um apaixonado do Tejo, de tal modo que na primeira fase da minha carreira literária, no jornal O Diabo, eu fiz uma crónica sobre o Tejo, considero realmente dessa fase as melhores coisas que fiz. Depois em Paris, a convite da União Française Universitaire, fiz uma conferência do Roman du Tejo, e tenho nos meus projetos, e penso que devo fazer um romance autêntico do Tejo, do nosso Tejo. E bem merece, o nosso Tejo bem merece um romance.
A sua peça, a Forja, terá quaisquer reminiscências desse contato com o seu avô, que trabalhava junto da Forja? Teve, exatamente. Não há dúvida que além destas impressões que eu lhe deixei, de uma grande ternura que nos envolvia ali na nossa casa, a Forja, na verdade, deixou em mim, penso que em toda a minha obra, que não há ali, digamos, demagogia ou um objetivo de me tornar diferente, mas realmente há uma amargura profunda em toda a minha obra que vem exatamente dessa época. Os meus tios eram, como é natural, os meus heróis, eram uns rapazes belos. Estou a vê-los, não é, muito altos, desempenados, usando umas capas alentejana. Eram conhecidos em Vila Franca pelos Venâncios. Faziam um grupo, eram 4 ferreiros. E em pouco tempo, até aos meus 7 anos, primeiro 2 tios, depois o meu avô, depois mais outro e outro, todos eles foram levados pela morte. Foi como um vendaval que passou na minha vida e que realmente me marcou a infância e marcou a minha personalidade, penso eu, a minha sensibilidade e a minha obra, consequentemente. Eu pensei na Forja desde os meus 6 anos, com certeza, porque pensava nela permanentemente. Era uma obsessão. Uma obsessão. E pensava tanto nela que quando me resolvi a escrevê-la, eu fiz-la em 10 dias. Tem pena que não tenha sido representada. Sim. Tenho pena e às vezes tenho medo. Que venha a ser? Que venha a ser, não sei. Receia que a realização não corresponda ao seu sonho? Não, receio que eu não tenha sido capaz de dar, na verdade, a tragédia que tudo aquilo representou para mim, embora eu tenha alargado, digamos, essa realidade da minha vida para outra realidade mais vasta, em que eu procurei, através de um certo simbolismo, dar outros problemas que, na verdade, me preocupavam e me preocupam ainda. Agrada-lhe a ideia de saber que o seu nome está ligado à história da literatura portuguesa e que a sua obra viverá para além da sua própria vida? Sim, claro que sim, e, embora me sinta por vezes um pouco embaraçado, porque eu sou, digamos, um homem feliz, porque nunca me admiti, nunca esteve nos meus sonhos ter chegado onde o público e a crítica me quis colocar. Depois que comecei a sentir que tinha obrigações, comecei a trabalhar mais, e cada vez trabalho mais, para merecer realmente aqueles elogios que a crítica me fez, muito mais do que por outra coisa. É afinal uma cadeia, não é verdade? É um diálogo. A sua infância foi propícia à sua tendência literária ou, pelo contrário, resulta de uma reação contra o ambiente em que viveu os seus primeiros anos? Bom, não foi bem uma reação. Também não foi muito facilitada, talvez. Mas, na verdade, eu tive sempre um certo gosto por escrever. Lembro-me que eu fui educado no Colégio Arriaga, quando fiz um curso elementar do comércio, e aí logo comecei a fazer um jornal, um pequeno jornal, em papel almaço, que mais tarde foi limitado, de exemplar único, que era alugado a Tostão. Era feito por mim, corria de mão em mão. Corria de mão em mão, alugada de Tostão para nós. Ganhámos para o tabaco, era o Colo, Luís Colo, um rapaz que está hoje em África, que é mestiço, e que era um caricaturista já nessa altura, e um outro que era uma espécie da nossa tipografia, que nós tínhamos muito má letra e não tínhamos paciência para estar a passar aquilo a limpo. Entregámos o nosso original a um rapaz que era da Guiné, que tinha muito boa letra, e essa era a nossa tipografia, compunha aquilo, conforme nós dizíamos, escrevia, depois alugava, fazia aquele trabalho. Não é? Quer dizer que fuma desde muito cedo? Fumei desde muito cedo, embora realmente não gostasse muito de fumar, mas havia ali um compromisso entre o não gostar muito de fumar e o desejo de parecer ser homem. Algumas das suas recordações de infância têm aparecido na sua obra literária? Sim, algumas, principalmente na Fanga, por exemplo. Há uma passagem com ciganos. Eu lembro-me muito, são imagens que eu tenho muito presentes, uns ciganos que viviam junto exatamente da oficina do meu avô ferreiro e conviviam muito comigo. Eu fiz a minha infância na companhia de 2 ciganos, um deles que eu não vejo há muitos anos, que é um rapaz cartacho, e um outro que era o Cambão, o António Cambão, que algumas vezes encontro aqui em Lisboa. Teme os meios desconhecidos ou procura-os sem o menor temor?
Não, procuro. Tenho muito empenho em conhecer os meios mais diferentes. Considero isso realmente fundamental para um escritor. Todos os meios para a personalidade do escritor. Recorda-se a primeira vez que viajou ao estrangeiro e em que condições aconteceu essa viagem? Sim, a primeira vez que foi em 1946. Fui à França com a intenção de preparar um livro que depois escrevi, A França da Resistência à Renascença. Realmente eu amava a França há muitos anos, sofri dolorosamente aquela ocupação que para mim foi como que a ocupação do meu país. Exultei e corri e chorei e gritei nessas ruas de Lisboa quando se anunciou a libertação da França. E na verdade, quando foi possível, eu consegui obter meios de ir à França. Eu fui a correr como se realmente fosse ver alguma coisa que eu conhecia e quisesse verificar se estava no mesmo sítio, se não lhe faltava nada. Foi uma viagem um pouco difícil, atormentada nessa altura. Viajei um pouco penosamente, quase uma viagem, perdi uma ligação em Espanha. Naquela altura, em Espanha, havia dificuldades realmente de comboios e havia dificuldades de abastecimentos. Foi uma viagem penosa que me demorou cerca de 2 dias e meio até Paris, não é? Mas fiz isso com muita alegria. Com certeza. Atualmente, vive apenas do seu trabalho literário? Sim, estou, nesta altura, a tentar viver o meu trabalho literário. Sei que é difícil, sei que é quase impossível, mas juntei um dinheirinho, pouco, e estou a pensar que pelo menos 1 ano e meio de trabalho literário, só de trabalho literário, ninguém me tira. Quer dizer, tem as suas coisas projetadas para pelo menos 1 ano e meio trabalhar só naquilo que realmente me agrada. Depois veremos. Quais foram as suas profissões anteriores? A minha profissão anterior, comecei, depois de ter saído do Barriaga, trabalhei com o meu pai. Fui marçano de mercearia, fui marçano de loja de fazendas. O meu pai queria-me realmente tornar uma espécie de enciclopédia no pequeno comércio retalhista. Depois fui para a África, em consequência do crack de 1929. Aqui sentiu-se muito, como sabe, na Europa, aqui em Portugal. O meu pai estava realmente com dificuldades e eu pensei, naquela idade, embora lhe não dissesse, de ajudá-lo a resolver os seus problemas. Então fui para a África, ali estive um tempo sem trabalho. Depois consegui arranjar, eu era muito expedito nessa altura em taquigrafia, sabia, realmente se embaraçava muito, e fui professor de taquigrafia de uma escola noturna que havia com professores todos desempregados em Luanda, nessa altura. Foi na altura em que se passou da moeda dos escudos angolanos para os angulares, na altura de Vicente Freitas. Houve ali um pequeno levantamento do comércio, um movimento contra essa conversão. Aí estive um tempo, depois fui assalariado dos serviços de fazenda, onde fazia contagens de tempo de serviço na 6ª secção. Depois fui para um stand de automóveis, era vendedor de pneus. Depois passei a tomar conta da parte também da oficina, e quando ali saí muito doente, já estava realmente colocado numa boa situação dentro da casa. Quer dizer que tem tocado várias teclas da vida? Tenho tocado várias teclas da vida. Depois aqui, continuei a ser empregado de escritório, depois abandonei e fiquei só a viver da literatura. Depois, evidentemente, a vida complicou-se um pouco, não me foi possível. Eu tenho feito, enfim, o que é possível. Trabalho, o que é possível. Haverá na sua vida qualquer facto ou pessoa que tenham influenciado marcadamente a sua decisão de dedicar-se à literatura? Sim, há uma pessoa que, na verdade, teve muita importância na minha vida literária. Foi o Dr. Rodrigo Lapa. Eu escrevi para ali, quando ele era diretor do Diabo, uma novela de ambiente africano, e ele escreveu-me um postal que naturalmente me envaideceu, digamos assim, se é possível, e que me deslumbrou, porque ele me pedia para eu lhe aparecer quando viesse a Lisboa. Então, logo como foi possível, nessa altura eu trabalhava em Lisboa, arranjei uma saída um pouco mais cedo do escritório, fui lá, falei com ele, e dessa conversa resultou que passei a voltar-me para a minha região, criando ali no Diabo uma secção de sol a sol, onde escrevi várias crónicas, vários contos sobre o Ribatejo. Foi dessas crónicas que um dia alguém, também lá no Diabo, tendo lido as minhas crónicas, estava eu a trabalhar na Glória, naquele romance, naquele estudo etnográfico sobre a Glória, que me
depois de ler as minhas crónicas, perguntou-me o que é que você está a fazer. Eu disse, estou a fazer um ensaio etnográfico de uma terra muito curiosa, realmente uma ilha, digamos, perfeitamente diferente aqui no meu Ribatejo, que eu não conhecia, uma gente com muito interesse, com uns costumes, na verdade, perfeitamente de transtornar, numa região que está aqui tão perto de Lisboa. E a pessoa disse-me, mas homem, você, isso é uma atividade muito prezável, evidentemente, mas para si não, homem, você não faça isso, você é outra coisa, você é um romancista. Eu, na verdade, o romance para mim estava tão longe, estava aí, não sei bem, naquela altura, mas aí a 10 anos de distância, fiquei muito embaraçado. Eu disse-lhe que não podia ser, que era impossível, que realmente me queria preparar para isso, mas que levaria tempo, precisava ainda de trabalhar bastante. Mas a verdade é que o facto impressionou-me. Fui para casa, devo ter dormido mal umas noites, e um dia tomei uma decisão um pouco ridícula, digamos, vista à distância, mas que naquela altura foi aquela que a minha simplicidade e talvez um pouco da minha infantilidade me podia realmente determinar. Foi pensar que iria tentar uma novela, o maior que eu pudesse fazer, para ver se, na verdade, o que o homem dizia, havia tal força que ele dizia, que ele parecia encontrar em mim. Então lembrei-me de uma figura que há ali em Vila Franca, que algumas vezes vinha até da Castanheira a trabalhar, que é um rapaz, o vinha lá está, o Pananão, um rapaz meio idiota, mas na verdade muito simpático, porque é muito trabalhador, muito esforçado sempre, muito prestável. Parece que eu estou a vir do trabalho com uma varinha ao ombro e uma saquinha do seu almoço pendurada a cantar. As raparigas da fonte metiam-se com ele. E eu pensei fazer desse rapaz, num ambiente da Lesíria, uma novela. De resto, essa figura aparece também nos Gaibéus, o Pananão. De modo que pensei, dei-lhe um título naquela altura que realmente correspondia bastante, digamos, talvez à minha idade, ou até um pouco ao meu temperamento, não sei se haverá também disso aí, talvez, que eu chamei Cio. Comecei a escrever essa novela durante semanas, numa letra muito miudinha que eu tinha, escrita a lápis, e ao fim de umas semanas, de um mês talvez, ou 2, não sei exatamente, comecei a contar as letras e os espaços, multipliquei aquilo pelo número de linhas que tinha no meu original, e fui muito emocionado, fui à minha estante, aos meus livros, que eram poucos relativamente, não tinha dinheiro para comprar muitos, fui buscar a relíquia do Bessa, contei e verifiquei esta coisa pasmosa para mim. Tinha feito mais de 80 páginas. E então, naturalmente, me pus a conversar comigo. Se o homem tivesse razão. E um dia depois punha de parte a novela e começava a fazer os Gaibéus, que eu dediquei aos meus avós, ao meu avô, Venâncio Alves. Não chegou a publicar essa novela? Essa novela nunca publiquei. Essa fundia nos Gaibéus e desapareceu. Os seus livros refletem, de uma forma geral, ambientes marcados, pequenos mundos, onde determinada atividade anda colada à pele do homem e ao seu círculo familiar. Esses ambientes são deliberadamente devassados pela curiosidade do escritor ou resultam de uma convivência não premeditada? Sim, resultam de uma convivência não premeditada. Embora, naturalmente, depois, como todos sabemos, a arte e a literatura, portanto, é a escolha, naturalmente, e eu, é claro que escolho, naturalmente, entre aqueles que conheço. Mas os ambientes que dou são na generalidade, porque os conheço, na verdade, muito bem, pela convivência que tive com os meus avós, que eram camponeses, principalmente, e por isso mesmo não tenho voltado muito mais para o campo do que para qualquer outro. Que é o ambiente mais conhecido. É o ambiente que eu mais conheço. Portanto, no caso de Gaibéus ou de Fanga, por exemplo, pois, os livros nasceram de um conhecimento admirável dessa fauna humana e não resultaram de um projeto antecipadamente arquitetado? Não, de maneira nenhuma. A Fanga é passado na Glugando, onde tenho família. Aquilo é realmente um problema autêntico da região. O meu avô era de lá. O meu avô paterno era campino na Glugando, casou em primeiras núpcias com uma filha de um campino de quem hoje se fala na borda d'água, o Salsa. Recorda-se qualquer reação de alguém que se tenha reconhecido nos seus romances?
Sim, por vezes já tem sucedido, mas no caso do Porto Manso principalmente, houve um homem que pensou muito decididamente processar-me pelo facto de se sentir inteiramente retratado na minha Quer dizer, essa é uma reação má, mas reações boas, contrárias. Sim, reações boas. Tenho por exemplo, duas boas recordações. Uma de um velho campino que estava ali em São José da Giganta, na Lesíria, e que um dia, tendo-me encontrado, leu os Gabeus, tendo-me encontrado, disse-me: isto é tal qual assim. Eu, se soubesse escrever, era o livro que eu escreveria. Isso é agradável para si. E houve uma vez que me disse o Mário Dionísio, que tendo ido ao Algarve, me disse que houve um homem que ele conheceu lá que aprendeu a ler para ler os meus livros. Mais agradável, como missão de escritor. Naturalmente haviam-lhe falado muito da sua forma de escrever e ele teve uma curiosidade e aprendeu a ler. Como nasceu a ideia do seu ciclo Porto-Ano? O ciclo Porto-Ano nasceu de uma viagem que eu fiz em certa altura por causa de um projeto que havia concebido com o Eduardo Salgueiro. Nós pensávamos fazer um livro sobre o trabalho em Portugal, quer dizer, as regiões do país, não através da sua paisagem, mas na verdade do seu trabalho especializado. Então comecei a percorrer o país, aqui, ali e acolá, e fui ao Douro. E não há dúvida que, se há realmente a região do país que me tenha empolgado, o Douro é para mim, na verdade, não sei até se por afinidades, porque eu penso que realmente a paisagem tem afinidades com o nosso temperamento. Eu senti-me ali perfeitamente no meu mundo, no meu meio. Comecei a trabalhar no Porto Manso, o Manso, portanto, dos barqueiros do Douro. Vivi ali muito tempo com barqueiros do Douro, com os Barbosas, um dos quais já morreu, que são também exatamente de Porto Manso. Percorri o Rio várias vezes, e pouco fui me apaixonando por aquele ambiente. Então pensei como, na verdade, o vinho do Porto é um grande problema nacional. A ele estavam ligados certos acontecimentos realmente muito importantes na vida portuguesa, principalmente aqueles acontecimentos de 1915, que eram um pouco um reflexo de acontecimentos semelhantes que se tinham dado em França em 1912. Também em regiões vinheteiras. E realmente muito curioso, porque tendo eu ido à França também para ver exatamente o que lá se tinha passado, verifiquei com um espanto meu que parecia que em Portugal, o que mostra naturalmente que os povos postos perante as mesmas condições reagem de igual maneira. Não é? Havia palavras de ordem, processos de luta, tudo parecia perfeitamente ser uma cópia no Douro daquilo que se tinha passado em França, com uma diferença, evidentemente, porque em França havia classes mais evoluídas que realmente levaram essa revolta a outras consequências diferentes daquelas que havia em Portugal. Mas foi todo esse conjunto, não é? A majestade daquela região, o problema daquele vinho, não é verdade? Tudo isso, na verdade, me atirou, me empurrou para um estudo atento daquela região, e embora haja pessoas dali que pensem, não são muitas, devo dizer, particularmente uma pessoa que acha que eu realmente não dei a região, de uma maneira geral, cartas que tive, bastantes cartas, uma satisfação de que eu realmente não interpretei, não podendo naturalmente como dar tão bem como dei o Ribatejo, porque nasci ali, porque na verdade conheço tudo aquilo e tudo no meu sangue. De qualquer maneira, enfim, fiz um esforço bastante grande, não é? Trabalhei realmente com muito afinco para fazer aquele ciclo, que me saiu um pouco sim, provavelmente no terceiro volume, falhado, podemos dizer, talvez, sim, um pouco frouxo, quer dizer, em certa altura pôs-me o problema de fazer um quarto volume, e comecei realmente a pensar que o público talvez se cansasse de um quarto volume, e esquematizei, em certo momento, determinadas figuras que, na verdade, eu devia ter tratado com mais profundidade e que penso voltar a elas. Portanto, o quarto volume há de aparecer. O quarto volume ou um ciclo do vinho do Porto todo refeito. Claro, e merece. A sua frase, não a conheço bem, mas de cor talvez possa corresponder a isto. Uma gota de vinho do Porto corresponde a uma gota de sangue. Tem apenas conteúdo literário ou representa uma realidade? Não, representa realmente uma realidade. O do vinho do Porto é, na verdade, uma das grandes riquezas do país, e é ali também que eu senti, mais talvez do que em qualquer outra região do país, a miséria daquele que faz o vinho do Porto. Naturalmente que, portanto, e em consequência disso, quando eu disse
essa frase, ela correspondia, na verdade, é mais ou a uma menos realidade assim, não é? autêntica, sim. É mais ou menos. Tem de fazer grande esforço para compreender as chamadas loucuras da juventude atual? Não tenho que fazer um grande esforço. Temos que compreender, naturalmente, temos também algumas culpas, digamos, naquilo que se possam chamar essas loucuras, mas penso que realmente na juventude há um grande desejo de viver. A violência que por vezes parece dimanar dela talvez seja exatamente uma expressão desse desejo. Nós temos naturalmente que fazer um esforço para perceber, porque na verdade nós próprios, perante tantos acontecimentos graves e trágicos por vezes que estão a passar à nossa volta, estamos também por vezes desorientados, digamos assim, e é natural que essa juventude esteja um pouco desorientada. E recebe essa desorientação de uma maneira diferente. Mas eu penso que a juventude e nós vamos ultrapassar essas dificuldades, esses momentos de orientação. Muitos homens consideram a guerra um mal indispensável, até como mola propulsora do progresso. Qual é a sua opinião? Não, eu penso que não sei se no passado alguma vez a guerra teria resolvido algum problema, mas eu penso que hoje a guerra não pode resolver nenhum problema, antes pelo contrário, não é? Acabaria por acabar com os problemas, porque acabaria com todos Era uma nós. solução radicalíssima, que eu não prefiro de maneira nenhuma. Parece-te que os fantásticos meios de comunicação de que dispomos na época atual têm conseguido, de facto, aproximar mais o homem comum de todas as latitudes? Sim, eu penso que sim. Eu penso que, na verdade, nós estamos hoje muito mais juntos uns dos outros do que no passado, e ainda estaremos mais, certamente, quando desaparecerem determinadas fronteiras que se criaram entre os homens e que, na verdade... Não fronteiras físicas, mas fronteiras morais. Fronteiras morais, mas que, na verdade, vão desaparecer, com certeza. Julga que a sua obra poderia ser diferente e mais vasta se tivesse vivido, por exemplo, no século XIX? Não sei, é possível e talvez não. Eu penso que a nossa época é muito aliciante para um escritor. É realmente uma época extraordinária, por razões externas. Não tem sido possível aqui em Portugal darmos naturalmente tudo que os problemas da nossa época põem a um escritor, mas de qualquer maneira eu gosto muito do nosso século, com todas as suas contradições. Estou muito satisfeito de ser um escritor deste século de forja. É, sem dúvida alguma. Hoje, um pouco por todo o mundo, o indivíduo é forçado a abdicar muito de si próprio em favor da coletividade. Aceita ou repudia esse sacrifício? Não, aceito porque estou convencido que depois de darmos durante algum tempo à coletividade aquilo que ela nos pede, ela por sua vez nos poderá libertar melhor para nós nos individualizarmos mais, nos revelarmos individualmente com mais força do que até aqui. Portanto, esse sacrifício é um caminho. É um caminho. Tem alguma preferência marcada por qualquer dos seus livros? Sim, é claro que nós temos sempre uma certa preferência pelo último. É aquele onde pusemos pelo menos o que supunhamos de melhor na nossa obra, mas na verdade, além desse, pelo qual tenho um grande carinho. O último é o que está para aparecer. É o que está para aparecer, como se chama? É A Barca dos Sete Lemos. Mas não há dúvida que Os Gaibelos, porque foi o livro que eu fiz com mais emoção, com mais febre, com maior angústia, podemos dizer ao mesmo tempo, e no fundo com maior alegria também, A Fanga, porque depois de ter publicado Os Avieiros, porque aquele assunto realmente era tão extraordinário para mim, era tão novo, eu estava ali no Ribatejo, não conhecia, de resto pouca gente conhecia Os Avieiros antes de eu ter publicado o meu livro, que se me pôs esta angústia a de que não seria capaz de fazer um livro melhor, e tinha pensado, tinha dado um balanço àquilo que tinha feito, sabia que aquilo não era muito bom, tinha muitos defeitos, tinha muitas imprecisões ainda, eu precisava realmente de trabalhar mais. E aquilo foi um espantalho, um fantasma, digamos assim, que me horrorizou durante uns tantos meses, até que me tirei para a Fanga, depois de um certo tempo, com uma lucidez e ao mesmo tempo com um desejo terrível de esmagar Os Avieiros, que na verdade foi uma época empolgante para mim, porque quando cheguei ao fim verifiquei que realmente tinha ultrapassado Os Avieiros. Quer dizer, é a emulação para si, é em relação a si próprio. É em relação a mim próprio. Falou da Barca dos Sete Lemos, quer dizer-nos o que é que levou por esse título e o que versa esse seu novo livro que está para aparecer? A Barca dos Sete Lemos é a vida de um rapaz que teve 7 alcunhas
Cada alcunha corresponde, naturalmente, a uma fase determinada da sua vida, e daí o eu ter posto esse título. É um rapaz que começa por ser o Menino Jesus, porque nasce na noite de Natal, à meia-noite, numa cocheira, ali na minha região, na borda d'água, e acaba por ser o chacal, numa guerra onde vai. Há realmente qualquer coisa de simbólico, não? Sim, um pouco. Desta vez não teve que andar com a preocupação métrica, às vezes tinha tido, enfim, coragem e fogo para fazer um romance que se comparasse a qualquer dos romances publicados? Não, até parece que me excedi, porque o livro realmente saiu um grosso volume. Consegue ter tempo para estar em dia com as leituras contemporâneas e debruça-se facilmente sobre livros de desconhecidos? Sim, sempre com muito interesse, não é? Considero realmente isso uma das atividades que eu tenho que ter como escritor, de ler permanentemente tudo para estar em dia, para ver realmente certas conquistas. Por exemplo, há pouco tempo, eu sou um homem de pouco dinheiro e andei na Portugal e ali uma manhã a olhar para um livro que me diziam, a crítica francesa falava-me nele, era um Michel Butor, um livro La Modification, que ganhou o prémio Renaudot e que ficou em execo no prémio Goncourt com o Roger Vaillant, que me dizia que havia ali alguma coisa de novo na maneira, e eu andei ali à volta, eram 80 escudos, era uma coisa terrível realmente, mas teve que ser, não saí para Portugal e valeu a pena. Realmente é um livro com muito interesse. Como se comporta perante a multidão? Integra-se ou deixa-se arrastar? Observa em permanente tensão crítica ou afasta-se por preferir o isolamento? É um pouco complexo. Eu gosto muito da multidão, gosto muito de estar no meio dela, mas ao fim de um certo tempo estou um pouco cansado. Satura-me. Preciso, portanto, me afastar um pouco e depois um antídoto e ficar num grande silêncio, num grande sossego, para pensar nela, evidentemente, mas gosto de ficar depois. No fundo, gosta da multidão como escritor que a observa? Sim, muito. Embora realmente me seja difícil, como é, na verdade, difícil aos escritores darem as multidões. No mundo em que vivemos, qual é o contraste que mais choca a sua consciência? Aquele velho contraste que já vem de há muitos séculos e que, na verdade, eu penso que a nossa época está em condições de poder, pelo menos, atenuar. Nós hoje dispomos realmente de grandes recursos da técnica, nós sentimos que a ciência vai resolver grandes coisas, que nós, os artistas, vamos ajudar também a resolver essas coisas. E, portanto, eu penso que, embora hoje no mundo haja, na verdade, uns bilhões, parece-me, não sei bem o número, mas grandes massas de população que vivem realmente em condições precárias, esse é, na verdade, o grande problema para mim, o problema que mais me angustia. Mas também, na verdade, eu penso que nós vamos resolvê-lo, certamente. Lembra-se do acontecimento mundial que em toda a sua vida mais tocou a sua sensibilidade? Tenho a impressão que a libertação da França, já me falou há pouco, mas não quer influenciá-lo. Pois, a libertação da França, sem dúvida alguma. É realmente um acontecimento. É realmente um grande acontecimento. Qual foi a descoberta dos últimos anos que, a seu ver, mais influenciou o atual progresso do mundo? Dos últimos 100 anos? Dos últimos 100 anos. Talvez agora, vamos lá, eu sou sempre um homem que gosto muito das coisas mais recentes. Talvez a descoberta da energia, da desintegração do átomo. E parece-lhe que as experiências nucleares e as conquistas interplanetárias poderão modificar radicalmente o nosso sistema de vida? Sim, eu penso que sim, principalmente a aplicação para fins pacíficos da energia nuclear, julgo que na verdade irão dar-nos uma grande ajuda, uma grande colaboração para resolvermos muitos problemas que estão até agora insolúveis. E não terão às vezes efeito contrário? Bom, naturalmente que todas as descobertas têm sempre uns certos perigos durante algum tempo, mas isso julgo que é uma necessidade, digamos, do próprio progresso, o arriscar alguma coisa. Mas quer dizer que os homens acabarão por dominar essas descobertas? Inteiramente, eu penso que sim, inteiramente. Já há bocadinho falámos da sua obra de teatro, quer dizer, da Forja, e de uma outra peça, de um ato que fez. Sim, a Maria Emília. Deixou de se interessar pela literatura dramática? Não me deixei de interessar pela literatura dramática. Tenho realmente como é possível, um certo esmero naquilo que faço. Gosto de caminhar com uma certa segurança
E no que respeita ao teatro, A Forja foi, na verdade, a peça mais importante que eu escrevi, e não sei que tenho lá mais muita palavra, porque eu escrevi com a intenção, naturalmente, de a dar à leitura e não de a fazer representar, porque pensei sempre que seria difícil fazê-la representar. Sei perfeitamente, portanto, que numa adaptação eu teria que trabalhar, digamos, com o encenador e com os atores, de maneira a condensar a ação. Mas a verdade é que, em virtude das dificuldades que há em os autores portugueses, por vezes, não é, serem representados, naturalmente que não me dá a noção da peça acabada, porque é uma maneira antiga, sem ser representada, a peça não está acabada, não está pronta. Não é? Falta-me, portanto, essa experiência, falta-me, portanto, realmente essa força que me viria, naturalmente, de eu perceber que estava a fazer bem para resolver em definitivo se o meu caminho não seria o teatro, ou se efetivamente eu podia realmente experimentar fazer ainda mais algumas peças. Mas gosta de teatro? Gosto muito de teatro. O teatro deslumbra-me, é realmente uma das expressões artísticas que mais me empolga. Para mim, o cinema realmente pode dar muita coisa que o teatro não dá, mas há uma coisa que o teatro dá muito mais do que o cinema, que é a presença do homem ali realmente. Contacto humano, o calor que vem, na verdade, aquela corrente que se estabelece de nós para o palco e do palco para nós, não é? Das últimas peças que viu, qual foi a que lhe teria dado mais emoção? Sim, As Bruxas de Salem. Viu em Portugal? Vi em Portugal. É uma realização curiosa, é digna. Muito digna. É realmente, parece-me que o teatro, e de resto a experiência foi nítida, não é? O público acorreu, há muitos anos que não havia em Portugal um sucesso daqueles, e isso demonstra, de facto, que o público não está divorciado do teatro, não é? Antes, pelo contrário, o público, evidentemente, está à espera que lhe deem um teatro daquele, atual, válido, vivo, empolgante, dramático, e naturalmente sorridente também, porque há peças, naturalmente, no repertório de hoje que também fazem sorrir, e nós precisamos também de sorrir. Com certeza, é indispensável. Além desse seu livro que vai sair agora, A Barca dos Sete Lamos, não é verdade? Exatamente. Tem alguma outra obra em projeto? Sim, nós temos sempre tantos projetos. Tanto mais que diz que tem uma linha definida para um ano e meio de trabalho. Exatamente. Não é? Estamos sempre a projetar. Tenho lá já umas tentativas feitas para um romance que eu daria o nome de Serpente de Fogo. Seria um pouco a vida desta estrada que vai de Lisboa à Vila Franca, antes que ela desapareça e substituída pela autoestrada. Eu que gostaria de fazer realmente um romance com aquelas figuras que ali estão, não é? Um certo contraste que há, que é uma coisa que realmente por vezes me fazia impressão, que era aquela torrente de fogo, por isso lhe chama Serpente de Fogo, não é? De muitos automóveis a passarem, caminhões, etc. Um progresso evidente, enquanto que ali ao pé continuava o Saloio, com as couves, vindo para Lisboa, numa carroça que a trazia aqui há 80 anos. E realmente, quer dizer, esse contraste, a vida que se faz ali, de facto, naquela estrada, que eu conheço muito bem, porque viajei por ali diariamente. Até Calcorreado, talvez sim, até. Algumas vezes, sim. Interessava-me, quer dizer, tenho uns pequenos apontamentos feitos para isso. Experimentei realmente uma técnica que me parece que talvez esteja mais ou menos conseguida, mas pôs isso um pouco de parte. Havia ali realmente uma figura que me pareceu estar a falhar. Eu não estava realmente dentro dela inteiramente. Tratava-se de um homem de uma classe média, um pouco um aventureiro, que depois se resigna, digamos, mete para outro caminho, um caminho mais honesto, por causa de um filho. E essa figura realmente estava a sair-me falsa. Eu comecei a sentir que não tinha suficientemente dentro de mim, que não tinha encontrado para ele, em mim, aqueles elementos que realmente nós precisamos, porque um escritor é um pouco como uma paleta de um pintor, precisa ter todas as cores e precisa realmente saber misturar tudo isso. Não há dúvida que em pintura, não sei, as dificuldades que eles têm. Em literatura, a coisa por vezes é difícil nós metermos, porque temos que nos meter dentro de cada um dos personagens que estamos a criar. E aquela, na verdade, estava a sair com dificuldade, possivelmente porque eu estou bastante distante de um homem daquele tipo. Mas aquele homem faz-me falta ali, eu preciso dele. E portanto, adiei um pouco. Agora tenho estado na Nazaré. Já lá estive um mês e meio aqui há uns anos, agora voltei, vou voltar novamente, porque estou com interesse em ver a Nazaré, estou virado aos pescadores agora. Os pescadores em contraste com esta
com esta curiosidade turística, ou os pescadores metidos em si próprios, sem nenhum contacto com o mundo externo que os visita? Não, ainda quer dizer, isso seria o que você me está a indicar, Queiro, é realmente um aspecto curioso. Eu até fui um pouco ali a pensar nisso. Quer dizer, com a ideia de ver se percebia que problemas humanos teria levantado na Nazaré, por exemplo, que é muito citada por estrangeiros, a presença desses estrangeiros ali, no convívio com os pescadores. Até agora, realmente, por aí não encontrei nada que me parecesse, porque eu, geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Com certeza. Estou ali, recolho muita coisa, desde o folclore, os modos de expressão, os nomes dos barcos, as coisas mais ínfimas, não é? Porque me parece que tudo isso, embora não apareça no romance, depois me dá e me mete no clima e me dá, na verdade, alguma coisa que eu preciso para refazer, digamos, para transplantar essa realidade, na verdade, objetiva para uma realidade romanesca. E aí, depois de ver todos esses problemas, de estar em contato com as pessoas, de lhes falar, de conviver com elas, é que eu entendo, vejo, descubro as características, as linhas, digamos, principais de conduta, de problemas, etc., a teia, e depois é que tiro daí realmente a orientação, os pilares, digamos assim, sobre o qual assenta depois a obra que eu vou escrever. Voltando à sua Serpente de Fogo, não está posta de parte a ideia? Não, a Serpente de Fogo não está posta de parte. E aí, no seu romance novo, vai estar já presente a autoestrada, demolindo todo aquele caminho? Sim, que de certo modo, quer dizer, depois pensaria, talvez, não é, dar uma panorâmica, digamos, rápida, não é verdade, dos carros a passarem pela autoestrada, não é? Enquanto aquela estrada ali ficava um pouco esquecida, pelo menos uma estrada de segunda classe, onde só passarão os caminhões e as carripanas dos aldeões. Ou os saudosistas. Estamos a completar esta conversa tão agradável. Quer aproveitar para fazer uma pequena saudação aos seus leitores? Sim, faço aquela saudação que neste momento é até costume, mas que não me parece que deva procurar ser original. Desejar a todos paz, trabalho e amor. Fazer-lhes um pedido àqueles que vivem estas horas tão difíceis, que todos nós vivemos, que tenham coragem, espírito de sacrifício, compreensão e esperança, porque estou certo que todos nós juntos seremos capazes de abrir um caminho mais feliz, mais risonho, para as crianças que nos sorriem, como que a pedir para fazermos isso por elas. Eu, pela minha parte, farei tudo com muito gosto. Portanto, numa obra construtiva para maior beleza. Felicidades, obrigado, Queiro, muito prazer. As páginas vigorosas de Avieiros, Fanga, Gaibeus e toda a obra tão característica de Alves Redol não deixam adivinhar a timidez quase nervosa do nosso entrevistado. Instintivamente tivemos de baixar o nosso habitual registro de voz para não destoar do tom quase ciciado com que Alves Redol respondeu às nossas perguntas. Simples e com enorme sinceridade, chega a confessar-nos que a altura atual da sua obra se deve às responsabilidades contraídas para com o público e a crítica. Considero-me um homem feliz, pois nunca sonhei poder chegar ao ponto onde o público e a crítica me levaram. Numa dádiva total ao ouvinte deste programa, Alves Redol confiou-nos as crises de dúvida inicial quanto à sua capacidade de romancista e revelou-nos o processo quase ingênuo como aferiu o seu fôlego e a sua interioridade de escritor. Liberto de qualquer arrogância, Alves Redol recorda a angústia e o esforço correspondentes a cada novo trabalho, morosamente torturado numa ânsia de perfeição crescente. Alves Redol, convivendo hoje com meios tão distantes da sua infância, não atraiçoa a origem e continua corajosamente ligado à epopeia dos humildes, sem demagogia nem ideias preconcebidas. Cada livro de Alves Redol
representa sempre um esforço honesto de compreensão. Como na sua obra, também nesta entrevista Alves Redol se revelou homem do nosso tempo, vigilante e atento aos problemas da vida atual, revestido daquele humanismo que há de tornar mais agradável a vida deste planeta.